da conversa por aqui, que chegaram também mais 2 convidados com a gente nessa nossa cobertura. Fernando Horta, historiador pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre e doutor em História das Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, com pós-doutorado em Denver e hoje pesquisador do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Boa tarde, Fernando. E também, antes de passar a palavra, dando continuidade aqui, temos Luana Alves, que é vereadora de São Paulo, foi reeleita com mais de 83 mil votos pelo PSOL, e também está com a gente aqui. Boa tarde, Luana. Muito obrigada pela sua participação. A gente começou o programa falando sobre essa postura de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, de ligar a PCC ao Guilherme Boulos, candidato a prefeito da cidade de São Paulo, com o PSOL. Genuíno falou, vou passar a palavra para a Rose, depois, claro, ouço a Luana e o Fernando também. Rose, boa tarde. Eu vou nessa mesma linha, puxando aí pelo gancho do Genuíno, falando um pouco toda essa questão. Quero te ouvir ainda, acho que eu faço numa próxima rodada sobre essa eleição, ter essa vitória, né, como muito bem colocou o Genuíno, dessa direitona, que compõe até a frente ampla do governo, mas também te ouço sobre isso, mas quero também sua avaliação em relação a essa ligação de Tarcísio com o PCC e Boulos. Boa tarde, Fernanda, Genuíno, Horta e Luana. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Bom, eu acho que caiu definitivamente a máscara do Tarcísio e colocou essa mídia hegemônica em uma situação bastante constrangedora, porque o Tarcísio já começa essas eleições apoiando o Nunes e querendo um distanciamento do Pablo Marçal e do que talvez seriam os métodos do Pablo, né? De baixar muito o discurso, o papel que o Pablo fez nos debates, mas também aquele laudo falso sobre o Boulos, ficou toda a campanha ameaçando o Boulos de apresentar esse laudo, a afirmação também que ele fez sobre o pai da Tabata. Então, ele baixou muitíssimo o nível. E a campanha do Nunes, sempre apoiada pelo Tarcísio, se colocou numa situação de superioridade moral e de meios de fazer campanha, colocando esse afastamento de rebaixamento. E o que a gente vê agora, praticamente nos 45 do segundo tempo, é o Tarcísio, junto com o Nunes, mostrando a que veio, né? E mostrando que é totalmente falsa essa tese da mídia, principalmente, de que o Tarcísio é um bolsonarismo como se isso fosse possível, um bolsonarismo atenuado, né? Um bolsonarismo mais civilizado. O que ele fez é gravíssimo, né? Ele usou, inclusive, o aparato estatal para fazer isso. Infelizmente, eu acredito, apesar do PT, da campanha do Boulos já ter entrado com uma ação judicial, eu acho que nada vai acontecer, infelizmente, mas a lição que eu acho que fica é o seguinte: o Tarcísio não é um moderado, ele é um bolsonarista que se vale dos métodos do bolsonarismo, e esse episódio deixa isso muito claro. Muito cuidado, porque às vezes a gente vê algumas pessoas até de esquerda, a mídia a gente já está totalmente preparada para isso, mas a gente vê algumas pessoas de esquerda criando alguma simpatia e, de certa forma, achando que é possível trazer essa gente para o nosso lado, quando, na verdade, eles são isso que a gente está vendo. O Tarcísio se valeu dos métodos bolsonaristas porque ele é um bolsonarista. Essa é a verdade. E, Fernanda, eu queria pedir para você repetir para mim a outra pergunta que você quer que eu emende, porque eu acabei me perdendo. Não, imagina, porque a gente estava comentando, puxando o gancho da resposta do Genuíno sobre essas eleições municipais indicarem vitória da direita, né, dessa direitona, principalmente do PSD de Kassab, teve uma expansão muito grande até de prefeituras, tomou prefeituras do MDB, que era o partido que mais tinham prefeituras nas capitais, enfim, nos municípios e tal. Queria também falar sobre isso, sobre como essas eleições indicaram essa guinada à direita do país. Pois é, o PT ele teve até um crescimento no número de prefeituras comparado a 2020, mas não são em cidades tão relevantes, né, como São Paulo, Rio de Janeiro ou grandes capitais do Nordeste. Mas eu acho também que a gente teve algumas boas surpresas. A Natália, se não vencer essas eleições em Natal, eu estou torcendo muito para que ela vença, vai ser uma eleição que vai sair, a Natália vai sair muito grande, uma liderança muito grande, uma jovem que
chegou ali no primeiro turno sem grandes chances e de repente estava no segundo turno e cresceu muito e fez uma campanha muito bonita e com uma campanha muito mais clara do ponto de vista das bandeiras de esquerda. Eu acho que a Natália, sem dúvida, foi uma grande surpresa. A gente tem aqui em São Paulo também, eu achei interessante, a gente já fez vários programas outubro debatendo sobre isso, eu achei interessante também o crescimento do Boulos nessa reta final, justamente quando ele reorienta o discurso da campanha e, digamos, volta a ser um pouco o Boulos do Velho Testamento, né, que na internet eles gostam de falar isso, com um discurso mais radicalizado. Agora, os números, eles estão dados, né? Não tem como a gente se desviar da realidade. Realmente não foram boas eleições para a esquerda e essa direita, uma direita mais do centro ou uma direita mais palatável, ela ganha mais espaço, mas é importante a gente lembrar que é uma direita sempre disposta a se articular com a extrema-direita e estar junto do bolsonarismo. Então, é realmente o quadro que se desenhou realmente preocupante. Mas eu acho que também a esquerda acabou chegando em capitais como Natal, Fortaleza, São Paulo, Cuiabá, com alguma força, tirando o Porto Alegre, que é uma situação diferente, mas com competitividade, né, com força competitiva. E, inclusive, eu quero frisar aqui 2 resultados, porque quando a gente fez a live do outubro do primeiro turno, não tinha saído os resultados aqui ainda. Aqui em Minas, a gente teve 2 resultados muito bons na terceira e quarta maior cidade de Minas. Resultado de primeiro turno, que foi a Margarida Salomão, em Juiz de Fora, venceu, ampliou o número de cadeiras na Câmara, e a vitória da Marília, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, que também é uma cidade muito importante, a terceira maior cidade de Minas Gerais. Foram 2 vitórias no primeiro turno, vitórias bastante importantes. Perfeito, Rose. Obrigada. Luana, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui. Queria te ouvir também, parabenizar a sua reeleição aqui na Câmara de São Paulo. Não sei, me informaram que talvez você estava um pouco no QG do PSOL nesse momento, não tenho certeza, mas se sim, se também contar como que está o espírito aí, como que você viu a campanha, tanto a sua campanha de primeiro turno, como essa segunda também de Guilherme Boulos. Conta pra gente um pouco e, claro, também suas percepções em relação às eleições municipais de 2024, Luana. Bom, boa tarde, Fernanda, Rose, Horta, companheiro genuíno. Na verdade, eu estou em outro local, mas posso falar um pouquinho da expectativa geral, assim. Eu concordo muito com o que foi dito pela Rose, assim. Eu acho que, no geral, teve uma vitória grande do Centrão no Brasil. Eu acho que teve a ver com as formas de hegemonia política enfim, que foram se tornando cada vez mais comuns e tem a ver com a escolha de fazer esse grande condomínio político dessa frente amplíssima aí, que você consegue garantir para o Centrão, que na prática é de direita, né, que constrói, enfim, políticas econômicas, sociais, culturais para a direita, você teve uma vitória grande desse setor. Assim, né? Então, os partidos, acho que o Kassab saiu como muito vencedor, o próprio MDB avançou em muitos lugares, e acho que em São Paulo a gente está numa situação em que o Boulos cresceu no último período, exatamente quando conseguiu esquentar mais a campanha, do ponto de vista não só de conteúdo, mas também de forma. Eu achei que foi importante essa forma de ter ido, agora na última semana, de ter ido para casa das pessoas, ter dormido numa casa na norte, outra dia na leste, na oeste. Achei que foi muito interessante, assim, porque mostrou muito uma coisa de uma radicalidade também a partir da forma, a partir do método, porque também é assim que as pessoas compreendem, assim. Então, acho que isso foi muito interessante, e eu acho que esse crescimento na reta final é indicativo importante para todos nós. Assim, então, acho que essa forma mais radicalizada e mais quente de fazer política, eu acho que se demonstra que tem resultado, né? Inclusive porque a gente é oposição em São Paulo. Não interessa para nós ter um discurso que possa soar do ponto de vista político e estético na institucionalidade. Porque nós não estamos, a gente está fora da prefeitura e nós queremos ganhar. A gente é um movimento, eles são uma máquina, entendeu? Eu acho que isso é o que tem mais de rico na gente. E eu espero muito que essa diferenciação que a gente conseguiu expressar na campanha especial no final, eu acho que isso sirva para a gente conseguir ter a vitória, né? Então, a expectativa é essa. Eu acho que o que o Tarcísio falou agora no dia de hoje, eu tenho essa coisa aí, acho que é coisa de socialista mesmo, de tentar ver tudo a partir de uma ótica positiva. Eu fiquei vendo, caramba, o cara desespero, entendeu? Os trackings dele devem estar mostrando um negócio feio também, né? Para ele tentar dar uma dessa agora no final, assim, uma ação ridícula, covarde, né? Enfim, mesmo pro Tarcísio, não que a gente sabe que ele é o bolsonarismo puro,
que tenta se fingir que não é, mas mesmo assim, não pode ser, que não seja um indicativo de algum tipo de preocupação que eles tiveram na reta final, né? Então, acho que isso é um ponto que a gente tem que entender. Acho que é muito grave, assim, do ponto de vista de defesa da democracia, o que ele falou. Um governador do maior estado do país, sem prova nenhuma, que o TRE acabou de desmentir, falou que não teve nenhum relatório entregue para o TRE, nada, assim, não teve nenhuma denúncia formal. Ele foi para a imprensa criar um factoide, é isso que ele fez, do método, da forma mais clara que o bolsonarismo faz, mais direta, assim. Então, acho que o Boulos tomou aí uma ação correta, que foi de pedir a cassação do Tarcísio. Eu acho que isso é importante, porque dá também o peso da gravidade ao que foi falado, né? E mostra como, acho que o desespero bateu aí de alguma forma. Todo mundo sabe as relações da gestão Ricardo Nunes com o crime organizado. Existem investigações sobre isso. Assim, então, eu acho que também tem talvez um pela culatra, né? Um tiro sair pela culatra, porque quem é, em especial, das periferias de São Paulo, sabe muito bem, né, qual que é a relação ali, com qual lado político existe a relação com esse setor clandestino. Assim, então também soa uma coisa, né, ridícula para o governador falar, porque as pessoas sabem a verdade, principalmente quem convive, entendeu? Então acho que também causa aí uma desmoralização também do Tarcísio nesse aspecto. Pode ser que algumas camadas da população ele convença, mas uma grande parte não só não convence, como descredibiliza. Então, eu acho que isso são questões aí para a gente pensar. Acho que independente do resultado eleitoral, fica evidente o quanto que a gente precisa retomar as nossas forças de trabalho de base, né? Retomar também a nossa radicalidade. Eu gosto muito de fazer campanha de rua, eu peguei muito eleitor do Marçal na rua e dialoguei bastante, né? E eu acho que uma parte era bolsonarista, não tinha diálogo, mas uma grande parte não era, entendeu? Uma grande parte era assim, pessoas assim, que estavam em algum momento de frustração, em algum momento de indignação, de um pouco de raiva, né? Porque, enfim, imagina, especial na cidade de São Paulo, que é uma cidade, assim, quando falta política pública é trágico para a vida das pessoas. Assim, você não conseguir ter dinheiro para comprar uma casa, você passar 1000 anos de transporte público, você ter os salários mais baixos, você ter dificuldade de acesso à assistência. Então, tudo isso gera muita raiva, muita revolta. E esse sentimento também tem que ser expresso nas campanhas, né? De alguma forma, de uma maneira distorcida e fascista, o Marçal expressou, né? Então, eu acho que não necessariamente era bolsonarista. Eu até comentei isso, né, com o pessoal. Eu tenho na minha campanha tiveram vários adesivos temáticos. Adesivo antirracista, adesivo de mulheres, adesivo LGBT, inclusive um adesivo pela legalização, assim, que é uma das posições que eu tenho, né? E aí, legalização, inclusive, das drogas e tal. E era o adesivo que mais saía com o eleitor do Marçal. Assim, principalmente os jovens, que falavam que ia votar no Marçal e pegava, você é da legalização? Eu falei, sou. Nossa, precisa legalizar, porque a repressão da polícia, nananana, e pegava aos montes, entendeu? Principalmente os homens jovens. Então, é delicado, assim, é um negócio, tem nuances aí, nesse eleitor do Marçal. Não é que é, assim, um bolsonarismo, mas que a gente tem que saber dialogar com sentimentos de indignação, é isso que eu quero dizer. Assim, com sentimento que coloca que assim, que existe uma frustração com o sistema de uma forma mais geral, né? Ainda que isso seja bastante difícil de definir. Então eu acho que é um pouco por aí. Eu acho que vamos ver o resultado aqui em São Paulo. Eu acho que ficou evidente a tendência de crescimento de intenção de voto no Boulos, né? Eu acho que isso também é muito importante, mas de toda forma acho que é importante a gente conseguir entender, né, o quanto que é bom para nós mostrar quem a gente é. É bom para nós reforçar nossa trajetória de radicalidade. Porque está muito ruim, especialmente nas grandes cidades, a qualidade de vida. Assim, está muito ruim. Mesmo a questão da moradia, do Boulos, né? Os ataques que o Ricardo Nunes fez, invasor, nananana, é uma coisa que eu acho que nós teríamos que dialogar. Entendeu? Pô, todo mundo sabe o quanto é difícil morar em São Paulo, quanto é difícil pagar um aluguel, quanto que cada vez mais sobe torre e derruba casa. Mas, assim, parece que não é para moradia, não é para ninguém morar, entendeu? Então, assim, é algo que a gente tem que também usar as trajetórias e os pontos de radicalidade nas trajetórias para poder fazer debate político com a população e apresentar as nossas propostas de justiça social, de acesso a direitos. Eu acho que são coisas que a gente tem que trabalhar cada vez mais, mas vamos esperar o resultado de São Paulo. Eu acho que tem outros capitais aí que tem resultados que vão mostrar coisas importantes, né? Eu espero que tem aí o resultado saiu um pouquinho de Fortaleza, né? Que é aquele cara horroroso, acho que tá atrás. Tem a possibilidade da Natália em Natal, acho que seria excelente. Também Olinda, né? Porto Alegre. Acho que vamos esperar um pouquinho, né? Porque a coisa não está finalizada para fazer uma análise total, não dá para fazer uma análise total do processo de eleição municipal sem ter os resultados todos. Mas acho que, de forma geral, fica isso. Que a gente pode muito bem dialogar melhor com as pessoas, mostrando quem a gente é, no que a gente acredita, de forma radical.
Perfeito, Luana. Muito obrigada. Eu queria passar também a palavra ao Horta. Eu só queria antes, Genuíno, você havia nos comunicado do seu tempo, seria 17h30. Eu fico mais 15 minutos. Boa, perfeito então. Sabe por quê? Eu queria começar a falar com vocês em relação a resultados. Já temos bastantes resultados saindo. Eu queria puxar, Horta, aí eu passo para você também, sobre Cuiabá. Cuiabá, nós estamos com 72% das urnas apuradas e o Abílio, que é do PL, está com 53,60% dos votos e o Lude, do PT, 46,40% dos votos. Horta, claro que você pode aqui comentar, falar como você estava nessa expectativa do segundo turno, mas Cuiabá estava empatado as pesquisas, né? Colocavam sempre um empate técnico, mas pelo que está andando aqui, está um pouco difícil para que o Lúdio possa virar esses 53 aí do Abílio, já que estamos com mais de 72% das urnas apuradas. Como que você está olhando Cuiabá, Horta? Boa tarde. Lu, espera um pouquinho aí, tá? Horta, a gente não está te ouvindo. Acho que Tudo você bom, mutado. Luana? Tá me ouvindo agora? Agora sim. Ótimo, ótimo, ótimo. Um abraço aí para o Genuíno, Rose, para a Luana, que eu não tinha tido o prazer de participar com ela. Existe um fenômeno que a gente descreve na ciência política, né? Começou a ser descrito nos Estados Unidos através do nome de um político negro, um prefeito negro da região, se não me engano, da região de Chicago. O fenômeno é o seguinte, né? Nessas eleições polarizadas, quando você tem um candidato cujas propostas são tremendamente não palatáveis, né? Como é o caso nosso aqui do Bolsonaro, do Abílio, nem tanto do Nunes, mas principalmente do Abílio e de alguns outros, né? O fenômeno mostra que as pesquisas eleitorais não conseguem captar o exato espaço de voto deste indivíduo, porque existe um voto envergonhado, né? Um voto de extrema-direita envergonhada, que quando vai para responder à pesquisa eleitoral, ele não responde positivamente em votar naquele candidato disruptivo de extrema-direita, porque ele sente vergonha, mas na frente da urna aflora a verdadeira posição deles. Então, isso vai acontecer na campanha do Trump, aconteceu na campanha do Bolsonaro, né? Vai acontecer na campanha do Abílio, vai acontecer na campanha de todos esses candidatos disruptivos. As pesquisas não conseguem mostrar efetivamente isso. Daqui a pouquinho eu pesquiso aqui, pego o nome do fenômeno que foi determinado nos Estados Unidos e que inclusive leva hoje a maioria dos cientistas políticos a dizerem que o Donald Trump está na frente da Kamala Harris nos Estados Unidos, e a gente vai ver isso em Cuiabá. Cuiabá é exatamente essa situação. O Abílio, esse é o que há de mais tenebroso na política brasileira. Quem acompanhou o parlamento brasileiro sabe que essa figura não tem nada de positivo nem de propositivo. Ele está lá só para criar problema, ofender pessoas, fazer estardalhaço, e está levando isso para uma prefeitura e vai levar grande parte do voto daquele fundão. Lembra quando a gente estava no colégio, né, que tinha ali votação para representante de turma, votação não sei o quê, aquele fundão se juntava para votar na pessoa menos capacitada para o cargo. É mais ou menos isso que nós estamos vendo. É um fenômeno super conhecido, daqui a pouco eu busco aqui o resultado disso. Então, em algumas das cidades em que nós estivermos lutando com essas figuras disruptivas, essa quantidade de voto, 2, 3, 4%, pode aparecer em função desse voto envergonhado. Não é o que acontece em São Paulo. Esse voto envergonhado seria do Marçal, por exemplo, né? Mas não do Nunes. E aí, por que o Nunes não tem exatamente essa posição, nós vimos o que o Tarcísio fez hoje, né? E o Tarcísio só pôde fazer isso hoje porque houve uma mini reforma eleitoral do Eduardo Cunha, lá em 2013, não sei se vocês lembram, em outubro de 2013. Muitos cientistas políticos na época chamaram a atenção de que aquilo estava sendo mal discutido no Congresso, ninguém estava prestando atenção, mas a partir daquela micro-reforma eleitoral, a esquerda começou a perder literalmente todos os espaços em que nós tínhamos alguma vantagem, e um deles era exatamente esses dias finais da eleição, onde a esquerda sempre foi, e o Genuíno sabe melhor do que eu disso, sempre foi partidos de chegada. As nossas campanhas sempre foram campanhas de chegadas, porque elas cresciam no final. E isso foi unido por essa mini reforma do Cunha, incluindo ali a ideia de que as multas que sejam dadas aos indivíduos
precisam ser partilhadas com os partidos, ou seja, os partidos podem pagar as multas e não mais os indivíduos. Então isso deixa o Tarcísio tranquilamente com as mãos livres para fazer os absurdos que fez. Se a Justiça Eleitoral desse uma multa de 3, 4, 5 milhões de reais para ele por ele ter falado o que fez, na próxima eleição ele não faria. Como isso não acontece, como todo mundo sabe que o sábado e o domingo são sábado e domingo sem lei no Brasil, a partir desse sistema eleitoral, nós vimos o que o Tarcísio fez hoje para cimentar, para colocar no lixo, colocar no chão todo e qualquer voto que tivesse, vamos dizer assim, indeciso e que pudesse votar no Boulos. Quando cai uma fake news dessa, um absurdo desse, a pessoa toma a decisão. O Tarcísio sabe muito bem que o voto que vota nele, que elege ele, não é o voto ideológico, mas é o voto amedrontado. E aí qualquer tipo de susto antes da eleição faz a coisa mudar e nós não temos proteção contra isso. Perfeito, Horta. Eu queria puxar que a gente está, basicamente, em alguns lugares já colocando o Abílio como eleito na Prefeitura de Cuiabá, pois estamos com 94% dos votos, ele tem 53,81%, e o Lula do PT, 46,19% dos votos. Mas eu queria, Genuíno, vou pegar aqui, dar continuidade com a sua participação, a gente agradece mais uma vez, que em Fortaleza, o Evandro Leitão do PT passou o André Fernandes do PL. Ainda uma margem muito pequena, estamos aí com mais de 36% das urnas apuradas. Ele aparece com 50,29% dos votos e o André Fernandes 49,71% dos votos. E em Natal também estamos com 44,56% dos votos, o Paulinho Freire do União com 54,95% e a Natália Bonavides 45,05%. Em Natal vai um pouco esse caso que o Horta estava colocando, né, Genuíno, você concorda desse voto envergonhado, mas em Fortaleza, aparentemente, podemos ainda ter um respiro. Eu acho que Fortaleza é a segunda cidade depois de São Paulo, portanto, a eleição em Fortaleza tem uma importância, além de Fortaleza, para o cenário nacional. E eu acho importante ganhar Fortaleza pela figura também que está sendo derrotada. Esse André Fernandes é o que há de mais espetacular, de mais reacionário, de mais extravagante, de mais machista que existe dos quadros da extrema-direita. Portanto, eu acho importante. Agora, veja bem, eu acho que esse fenômeno, ele existe. De uma certa maneira, eu concordo com Horta de que a reforma eleitoral feita pelo Eduardo Cunha foi feita para prejudicar os setores progressistas de esquerda. Aliás, a reforma política eleitoral, o processo de criminalização e de negação da política, mesmo essa história da federação, não foi para democratizar o processo eleitoral. Nós carecemos de uma ampla reforma da instituição, sistema eleitoral e partidário. Concordo inteiramente com Horta. Eu acho que essa eleição, ela indica, como eu já falei, uma hegemonia da direita, a vitória da direita institucional neoliberal, que faz, em alguns momentos, aliança com a extrema-direita, se autoalimentam. Isso o governo tem que fazer essa leitura rigorosa, não sei se vai fazer, temo que o governo puxe o arco de aliança mais ainda para a direita, e eu acho que o que essa eleição está indicando para a esquerda é que é fundamental a esquerda afirmar um programa, uma tática e novos métodos de diálogo com a sociedade civil, com a nova classe trabalhadora, com a juventude, com as periferias, com a luta das mulheres, com a luta do povo negro, com a luta da comunidade LGBTQIA+, com a luta fora dessa institucionalidade que é oligárquica e com traço autoritário. Portanto, eu acho que é fundamental a gente levar em conta. Eu acho que nós temos elementos que brotaram nessa eleição. Tanto a disputa de segundo turno nas capitais importantes, como o fato da gente estar disputando o segundo turno aqui em São Paulo, e olha bem, eu repito, o Boulos passou para o segundo turno enfrentando Quatro-Centões, Faria Lima, a gestão municipal estadual e a mídia corporativa monopolista. É claro que isso mostra que quando a gente faz uma campanha de maior mobilização, de maior politização, de maior ligação com as comunidades e com a sociedade civil, a gente tem melhores chances de crescer. Uma prova disso foi a campanha da Natália
em Rio Grande do Norte, foi uma campanha afirmativa pela esquerda e foi para o segundo turno e está aí disputando. Eu acho que essa eleição ela é, de uma certa maneira, um indicador do grau de enfrentamento da luta política, da luta entre os grupos políticos, da luta de classe em última instância, que nós vamos ter que examinar com cuidado para o processo de 2026. Eu temo que o governo faça uma inflexão mais ainda à direita. Eu vou me opor, até porque eu vou participar de uma luta pela reforma do PT, porque essa eleição indica a necessidade de uma reforma do PT. O que aconteceu em Salvador, o que aconteceu em Curitiba, o que aconteceu no Rio de Janeiro, o que aconteceu em Belo Horizonte, tem que chamar o PT para uma reflexão mais apurada dessa eleição. A esquerda não está sitiada, a esquerda não é uma derrota acachapante, agora é uma derrota que nós temos que examinar os sinais que ela está indicando para nós. Eu vou ter que pedir desculpa a vocês, porque eu vou para uma outra live de um outro companheiro, de outro blog companheiro, e queria ouvir muito vocês, mas eu estou aí pulando para as campanhas de outros blogs que estão acompanhando a eleição. Um grande abraço, Horta, um abraço, Fernanda, um abraço, Rose. Grande abraço, tchau. Perfeito. Um abraço, Genuíno. Conte com a gente, conte comigo aí para essa briga para reformar o PT. Tamo junto. Perfeito, muito obrigada, Genuíno, mais uma vez pela sua participação aqui no nosso especial. Continuo com Rose Martins e Fernando Horta. Rose, o TSE declarou que a eleição matematicamente definida em Cuiabá, então 94,98% das urnas apuradas, o Abílio teve 53,78% e 46,22% para o Lúdio. E queria também, estava já falando sobre, em Natal também estamos com 65% das urnas apuradas, 55,31% para Paulinho Freire, 44 para a Natália Bonavides. Eu lembro que na nossa primeira live a gente comentou sobre Porto Alegre, e por lá estamos com 21% das urnas apuradas, o Sebastião Melo do MDB, que é o atual prefeito, buscando a reeleição, está com 60,44% dos votos, e a Maria do Rosário do PT, 39,56%. O cenário por lá já era muito difícil, né? Ele ficou com 49% no primeiro turno, sabíamos que seria uma campanha de segundo turno, assim, ainda muito difícil. Porém, como vocês avaliam até a campanha da Maria do Rosário nesse segundo turno e também esses outros resultados por aí, Rose? Eu vou começar falando de Cuiabá, porque as pesquisas realmente apontavam um empate técnico, né, em Cuiabá. O que aconteceu na reta final que me deixou assim bastante surpresa? Eu não conhecia essa figura do Lúdio, né? Não acompanho ele, mas ele fez um vídeo em que mais ele parecia um bolsonarista, inclusive utilizando o linguajar dos bolsonaristas. Ele falou em ideologia de gênero. Ele falou: eu sou contra o aborto, não vai ter ideologia de gênero nas escolas de Cuiabá, não sei o que, mas parecia mesmo um bolsonarista. Enfim, não deu resultados, né? Parecer um bolsonarista em Cuiabá, apesar de todo o contexto que a gente sabe da região e como eles votam tradicionalmente, não deu resultados. Em Natal, eu estava esperando muito esse resultado de Natal, porque as pesquisas em Natal, elas estavam com uma certa diferença, o Datafolha, a Quest e a Atlas Intel. Em alguma delas, que eu não estou me lembrando agora, não sei se é na Quest, a Natália aparecia quase que no empate técnico, no limite da margem de erro, né? Então, no resultado, eu achei que fosse ser melhor do que a Natália. Agora, em Porto Alegre, eu acho que esse era o resultado mais esperado e o resultado mais lamentável. O Sebastião Melo, depois de tudo que aconteceu em Porto Alegre, ele só não levou no primeiro turno por muito pouco. Ele quase foi eleito em primeiro turno em Porto Alegre, né? E a gente já sabia que a chance da Maria do Rosário seria era muito difícil reverter esse quadro. Mas a Maria do Rosário, eu não senti que ela fez como o Boulos, porque o Boulos ele reorientou um pouco a campanha no segundo turno, né? A campanha dele teve uma outra, a Luana falou isso melhor, ela é de São Paulo, ela falou isso de uma forma melhor, né? Mudou a forma e o conteúdo, e realmente o Boulos foi para cima mesmo. Talvez se tivesse usado essa estratégia antes, não vou dizer que ele ganharia a eleição, tem como a gente dizer isso, mas talvez o resultado vai ser melhor, a gente não sabe ainda, né? Mas eu não senti que a Maria do Rosário fez isso. Foi uma campanha muito morna,
Achei até estranho, porque não aparecia o nome dela, como a gente costuma falar, Maria do Rosário, mas só Maria. Uma campanha uma estética até meio infantilizada, assim, e eu acho que esse é um resultado muito para a esquerda pensar, porque a gente teve todos esses eventos em Porto Alegre, né? Tanto do ponto de vista de tudo que aconteceu e esse cara quase ter eleito no primeiro turno, tanto do ponto de vista da estratégia e da forma que foi pensada a campanha da Maria do Rosário. Né? Então, eu acho que é um resultado muito emblemático e realmente um estudo de caso que eu acho que vai servir para a gente fazer muitas reflexões. Perfeito, Rose. Horta, eu vou puxar esse gancho da Rose sobre essas reflexões, porque eu queria pegar também, no ABC paulista, também foi um resultado que o PT esperava ser maior, né? Em Diadema, eu estava dando uma olhada aqui, em Diadema estamos com 10,28% das urnas apuradas, e o Taka Yamayushi, que é do MDB, está com 55,91% dos votos, e o Felipe, do PT, 44%. Essa reforma que o Genuíno fala, ela vai ter que ser muito bem olhada, né, Horta? Porque, assim, esse cenário, perder Natal, já não temos Cuiabá, tem essa dificuldade agora, e ficar de olho em Fortaleza, que está muito acirrado ainda, e o ABC, que, assim, era um lugar onde se esperava o PT dar continuidade, não está com um resultado muito favorável. Fernanda, o que a gente tem que entender é que depois do surgimento das revoluções digitais, especialmente da forma de comunicação digital, os consensos sobre os processos de votação, sobre o processo de decisão de voto, ele é muito mais tênue. Né? Sempre já havia uma discussão muito grande na bibliografia brasileira sobre quais eram os definidores de votos no Brasil. A Rose sabe isso também, a gente que é acadêmico estuda isso, sabe que tem gente dizendo coisas para todos os lados, em cada nível de eleição. Os decisores de votos, por exemplo, para eleições municipais são uns, para decisões... E era muita confusão. Mas agora, com o mundo digital, isso se tornou ainda mais complexo. Né? As pessoas estão sendo levadas pelo imediatismo, pelo agora. O vídeo que chegou para mim ontem chegou mostrando que fulano vai apoiar a morte dos gatinhos, eu sou contra gatinho, então eu não quero saber. Essa fascistização do Brasil que segue acelerada, tá? Isso é uma coisa que a gente vai ter que discutir depois das eleições, mas quem acreditou que a vitória de Lula seria uma forma para conter o fascismo no Brasil está enganado. O fascismo no Brasil está se transformando, você tem um tecnofascismo aí com o Marçal, você tem um fascismo mais oligárquico aí com Nunes e Tarcísio, você tem um fascismo mais religioso de Malafaia e Michele Bolsonaro, quer dizer, você tem linhas em disputa e eles seguem avançando e vão deixar o Bolsonaro para trás sem problema nenhum, porque é assim que o fascismo funciona, ele não se apega a essa estrutura de liderança, se for necessário sacrificar para ir adiante, eles vão fazer. Então, nós temos muito o que pensar ali adiante. Agora, o que ficou muito claro, e aí a gente pode pegar a campanha do Boulos como um modelo para analisar todas as outras campanhas, existiram 3 campanhas do Boulos ao longo desse período eleitoral. Ele começa uma campanha acreditando que ele precisava de antagonizar com o Pablo Marçal e ele acaba criando o Pablo Marçal. Né? O Boulos acaba criando o Pablo Marçal exatamente naquele momento em que ele, como deputado, bate boca com o Marçal dentro da Câmara dos Deputados. Quer dizer, ali o Boulos entrega uma legitimidade eleitoral para o Marçal que o Marçal não tinha, e o Marçal fez o agradecimento ao Boulos agora no final, lembrando esse ponto, inclusive na sabatina entre eles. Num dado momento, a campanha do Boulos acordou e percebeu que não tinha que ficar batendo boca na lama com o Marçal. Aí você tem a segunda campanha do Boulos. E aí entra numa campanha mais técnica e uma campanha mais antiga, mais anos 90, uma campanha declaratória. Esse é o Boulos, olha o que nós vamos fazer, nós queremos fazer isso e tal. E não foi suficiente para vencer. E nos últimos 4 ou 5 dias, aí entrou uma terceira campanha, que eu acho que é a campanha que deveria ter sido o ano inteiro. Uma campanha que dialoga afirmativamente com as pessoas, que vai para dentro dos territórios, que busca esses votos lá dentro, que desmascara
as estruturas de ataque ao próprio Boulos, porque a história do Boulos invasor foi desmascarada como uma piada na época em que ele vai dormir na casa das pessoas e que ele entra com pizza. Quer dizer, as pessoas não entendem o poder simbólico disso, é quase um meme vivo que você está colocando ali, desmascarando esse processo. Então, essa terceira campanha foi a campanha mais efetiva e era o que deveria ter sido feito desde o início, e não por falta de aviso. Nós todos avisamos, todos que estudamos essas transições, avisamos que era isso que devia ter sido feito, inclusive com propostas para ajudar essas campanhas, e não só lá, entendeu, Fernanda? Tinha que ter acontecido a mesma coisa, e mais fortemente ainda com a Maria do Rosário no Sul. Sabe por quê? Porque o Sul do Brasil, ele é machista, ele é racista, ele tem dificuldades com essas pautas identitárias, ele tem dificuldade com a história de luta da Maria do Rosário, que é identificada com os direitos humanos, e durante o período das enchentes surgiu, dentro dos abrigos, um discurso ultranacionalista, xenófobo e excludente, a dizer que quem salvou o Rio Grande do Sul foi o povo. Ninguém mais fez nada por isso. E nós não combatemos esse discurso. E esse discurso foi exarado pelo governador do estado e pelo prefeito para fingir que eles não tinham responsabilidade nenhuma. O resultado está aí. Fizemos, como disse a Rose, com toda a razão, uma campanha morna e não conseguimos fazer essa grande mudança. E é preciso, primeiro, que a gente reconheça a fibra e a briga da Maria do Rosário, que é uma liderança inconteste lá, e segundo, que a gente entenda que não ganhamos muito mais pelos meios e não necessariamente pelas pessoas ou pelas propostas. Perfeito, Horta. Alguns resultados que estão saindo, que daí eu também passo para vocês para a gente debater. Em Belém, já está definido também 100% das urnas apuradas, e o Igor, do MDB, foi eleito prefeito de Belém, derrotou o delegado Éder Mauro, do PL. E a gente lembra, eu também queria passar para vocês, que Belém é a prefeitura do PSOL, né? Edmilson Rodrigues era o prefeito, não foi nem para o segundo turno, e agora o MDB pega aí em Belém. E também aqui, eu estou me avisando que em Palmas também foi definido, Eduardo Siqueira com 53% dos votos e Janade Valcari com 46% dos votos. Campina Grande, temos também 80% das sessões apuradas, 57,97% para Bruno Cunha Lima, do União, e 42% para Johnny Bezerra. O centro, nesse centrão, essa direitona, como muito bem colocou o Genuíno, está tomando esses espaços, né, Rose, que a gente não está conseguindo tomar, ficamos com muitas capitais nessa tentativa de eleger, mas como que você está enxergando esse avanço, né? A gente está muito bem batendo nessa tecla, porque, de fato, estão saindo esses resultados agora, mostrando que está sendo pegado esses espaços pelo centro. MDB, do União também agora em Campina Grande está na frente, que provavelmente vai ganhar aí o Bruno Cunha Lima. Como que a gente pode tentar entender esse cenário? Olha, o caso de Belém também é muito curioso e também que precisa ser muito estudado. O Edmilson, ele não fez nem 10% dos votos. Um prefeito que estava indo para reeleição. É um resultado muito, muito ruim para um prefeito que estava tentando a reeleição. Então, eu acho que também é preciso fazer um balanço da administração. Que eu acho que o pessoal só tinha Belém, né? Agora o pessoal não tem nenhuma capital, Isso, né? Era a única capital que o pessoal tinha, e agora não tem nenhuma capital. Então, eu acho que é preciso também fazer um balanço da administração de Edmilson e ver o que aconteceu, porque nesse caso não foi campanha. Um resultado, né? Eu achei que o Horta apontou muito bem, porque muitas pessoas em Porto Alegre começaram a jogar a culpa na figura do Maria do Rosário, como se ela fosse a responsável pela campanha por tudo e que ela não deveria nem ser a candidata. Eu acho que não é por aí. Né? Eu acho que a gente precisa fazer uma análise mais profunda. Inclusive, eu acho que tem uma coisa que precisa entrar na equação ali de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, é também o papel do governo federal, tá? No manejo ali do trabalho pós-enchente e como isso pode ter impactado a campanha da Maria do Rosário, não exatamente na figura da Maria do Rosário. Mas voltando lá para Belém, eu acho que a gente precisa, a esquerda precisa fazer, o pessoal também, um balanço de que foi essa administração, quais são os erros, porque é um resultado muito, muito ruim. Agora, tem uma questão também desses partidos de centro. Me parece que nessas capitais não tão mais importantes, eles não conseguiram fazer a polarização.
por exemplo, é o caso de Cuiabá, é o caso de Fortaleza. Inclusive, Fortaleza, o Evandro virou e parece que vai fechar daqui a pouco o resultado, e vai ser um resultado muitíssimo apertado. E volto a repetir o Genuíno, é um resultado muito importante, porque o André Fernandes, ele é praticamente um filho do Bolsonaro. Ele é um bolsonarista raiz mesmo, uma figura abjeta, reacionária, representa muito bem o bolsonarismo, então essa vai ser uma vitória muitíssimo importante para a esquerda. Então, eu acho que o caso, só para recapitular, o caso de Belém, a gente precisa fazer um estudo muito cuidadoso de quais foram os erros do Edmilson para um resultado tão ruim, e acho que o Centrão acabou pegando capitais que não são tão importantes e conseguindo fazer também essas capitais. Em alguns lugares, algumas capitais que a gente pode falar depois, teve uma disputa entre um bolsonarismo, entre uma direita facilmente associável ao bolsonarismo e ao bolsonarismo de fato. Eu acho que isso também é uma coisa importante da gente considerar. Rose, em Belém, deixa eu só fazer uma parêntese aqui, em Belém tem o efeito dessa discussão toda sobre petróleo na Bacia Norte, tá? Porque isso criou naquela região norte uma coligação de empresários com políticos de centro-direita ou de centro que tomaram conta dos espaços de discussão pública e transformaram qualquer tipo de crítica à exploração de petróleo lá como uma mácula no currículo, entendeu? Então, não é só perceber o que o Edmilson fez ou não fez, mas assim, essa história de petróleo na região alterou significativamente o balanço de forças e talvez as campanhas de esquerda não tenham se dado conta disso a tempo, né? Mas a gente precisa voltar a pensar nisso, até voltar a pensar no problema específico que é o petróleo na região norte, que eu acho um verdadeiro absurdo a gente explorar. Mas veja, o impacto que isso tem já antes da retirada é muito grande, porque esses empresários começam, abre aspas, a limpar a área, entendeu? Tirar todo mundo que possa servir algum tipo de incomodação para os interesses futuros deles, e certamente isso tem a ver com a derrota do Edmilson. Perfeito. Horta, eu queria só também atualizar, em São Paulo estamos com 20,51% das urnas apuradas, por enquanto Ricardo Nunes com 60,89% dos votos, Guilherme Boulos com 39,11% dos votos. Curitiba também, que teve no primeiro turno uma virada, né, no fechamento, estamos lá totalmente... o PT, né, a esquerda, não está nesse segundo turno, mas estamos com 84,26% dos votos. O Eduardo Pimentel, do PSD, está na frente com 57,19%, e a Cristina Graemel, que é do PMB, 42,81% dos votos. Em Natal, também temos atualizações, estamos com 82,2% dos votos, e o Paulinho Freire continua à frente com 55,39%, e Natália Bonavides, 44,61% dos votos. Em Manaus também já está praticamente fechado, né, o que tudo indica, 99,57% das urnas apuradas, o Davi Almeida do Avante com 54,60%, e o capitão Alberto Neto do PL com 45,40% dos votos. O que eu tinha comentado sobre o PSOL, por exemplo, o PSOL estava tentando em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e está perdendo, lá estamos com 18,35% dos votos, e o Ingo Rames, do PP, está com 75%, e o Yuri, do PSOL, com 24,86% dos votos. Eu queria fechar com vocês, Horta e Rose, agradecer mais uma vez a presença de vocês. A gente está com a live de ópera, cada hora estamos aqui com novos convidados, mas ouvir as considerações de vocês também. Rose, na verdade, começo com Horta, a Rose estava falando, volto com Horta. Horta, te agradeço mais uma vez a sua participação aqui em ópera, mas também te ouço nas suas considerações, como que você espera até essas situações onde Fortaleza a gente ainda tem alguma chance aí de vitória do PT.
agradecer o convite e dizer o seguinte: Fortaleza é a chance que nós temos. Nós temos a Natália, que fez uma campanha de enfrentamento, né? Se você comparar a campanha da Maria do Rosário com a campanha da Natália, eu quero comparar as campanhas e não as deputadas, porque para mim estão entre as mais combativas. Mas se você comparar as duas campanhas, a campanha da Maria do Rosário foi uma campanha comportada, uma campanha propositiva, uma campanha que tentou levar a ideia, né, que o governo central costuma levar, que é aquela coisa: vamos aumentar o nosso saco de gatos, porque quanto mais gatos nós tivermos, mais fácil nós temos de ser eleito. Enquanto a Natália foi para cima, a Natália foi disputar o sentido das coisas, a Natália foi discutir efetivamente o que estava sendo feito, o que estava sendo proposto, o que estava sendo pensado, a posição das pessoas, e eu acho que a Natália obteve mais sucesso. E eu acho que o que essa eleição deixa muito claro é que todos aqueles que foram para a polarização, que foram para antagonizar, que foram para discutir as coisas do mundo através das nossas formas de ver e de explicar, tiveram vantagem. Aqueles que buscaram estabelecer um discurso de meio termo, um discurso apaziguador, um discurso que aceita, que reconhece, que agradece, que fica feliz pelo auxílio, todos esses acabaram tendo derrotas, e derrotas algumas até bastante dolorosas. A de Porto Alegre, para mim, é muito dolorosa, primeiro porque sou de Porto Alegre, segundo porque vi o que aconteceu com aquela cidade embaixo d'água não faz um ano, não faz 8 meses, eu acho que nós vimos isso, né? E terceiro, porque imaginar que isso possa voltar a acontecer ainda com esse mesmo prefeito e que nós não conseguimos reverter isso em termos eleitorais é muito triste para ver aquela cidade que já foi o espaço do progressismo brasileiro com Tarso, com Olívio Dutra, e antes mesmo do PT assumir presidência, nós já estávamos lá com projetos grandes, foi bastante dolorido. Mas é levantar a cabeça, Fernando, o que não dá agora é para desistir. A gente tem que brincar dentro da esquerda para que as coisas que nós estamos dizendo e que estão aparecendo como evidências sejam resolvidas.